Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Hoje estamos aqui numa noite deliciosa com uma convidada muito especial. Eu tenho assim, certeza que vocês vão ficar muito impactados, assim como eu. A Aida Priscila veio aqui nos prestigiar, ela é missionária, gente. Vocês sabem o que é ser um missionário? O que um missionário faz? Como que é o dia a dia dele? O que ele precisa? Como é que é esse trabalho? Eu também não sei, gente. Não faço a menor ideia, mas hoje nós vamos descobrir aqui, porque a Aida vai contar tudo pra gente. Eu tenho certeza que nós vamos ficar morrendo de vontade de adotar um missionário desse. Ou quem sabe ser um, né, Aida? Ela vai contar um pouco da história dela. Como que ela se tornou missionária, né? Todo mundo nasceu para isso, será, Aida? Como é que de onde vem esse chamado? Mas assim, o que é isso? Porque às vezes a gente vê as pessoas, às vezes na televisão, né? As instituições, geralmente, a igreja manda muito, fala assim, temos missões fora do Brasil, geralmente países mais necessitados e tal. Mas como que é isso? Como você se tornou uma missionária? Como é que é isso? Conta pra gente. Então, quando você estava falando, assim, é interessante que a minha mente voltou na linha de tempo e eu fui até a minha infância. Uau! A minha falecida mãe, ela era cristã, né, evangélica, e ela era missionária do Ministério Infantil. Então, a minha casa sempre foi repleta de crianças, ela era a tia da rua, né? E passava pegando as crianças, levava para a escola bíblica dominical, para o culto infantil, evangelizava as crianças. E a minha mãe, ela era também uma ótima anfitriã. Ela recebia muitos missionários que passavam pela cidade ou que vinham para a igreja e hospedavam em casa. Era uma das pessoas que recebia. Ela, como missionária, indo de casa em casa, convidando crianças, os filhos das amigas, dos amigos, evangelizando, levando para a escola bíblica dominical, para os cultos infantis. Então, ela desde os 17 anos de idade, que foi a idade com que ela se converteu, ela imediatamente entendeu a mensagem do evangelho e já começou a se envolver com missões. Então, eu cresci nesse ambiente de missões. Mas, embora tenha crescido e visto muitas coisas, ali pela volta dos meus 12, 13 anos, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu abandonei as idas à igreja e tal. Então, na vida adulta é que, de fato, se deu realmente o meu entendimento do que era missões e uma compreensão melhor do que era o chamado missionário, o que envolvia a missão, o que envolvia o ID de Cristo, né? Esse grande chamado que ele traz para todos nós cristãos. Então, a partir daí é que realmente houve a partir da minha conversão, é que houve, de fato, um entendimento mais aguçado e mais profundo, de fato, do que é o ir e obedecer aquilo que Cristo nos diz. Mas eu acredito que é um chamado mesmo que alguns têm, outros não, né, Aida? Sim. Eu gosto muito de uma frase de Spurgeon, que ele vai falar que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é impostor. Eu gosto muito dessa frase, porque a gente... então sou impostora. Eu acho que a gente tem que apenas desmistificar essa questão do que é a missão. Exatamente. Né? Porque se todos somos chamados, porque o ID, quando Jesus... Exato, não é para todos. Exato, quando Jesus está ali dando as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando os que eu tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E dando essa promessa de que estaria conosco até o fim dos tempos, né? Então, essa instrução dele é um chamado geral para todos, né? Eu me recordo que, logo que eu me converti, eu vou ter que abrir esse parênteses para poder dar continuidade à missão, né? Mas eu tive uma experiência com Deus que ela se deu através de ouvir uma estação de rádio. Depois eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube escondida, porque eu era muito hostil com os cristãos, assim. Eu não tinha paciência para os crentes, achava que era um bando de gente letrada, inculta, e além do mais, e querendo te convencer da verdade deles. Exato. Você pensava isso? São detentores da verdade. Detentor da verdade. Não é verdade, tá? São os certinhos, né? Até eu entender o que de fato é a verdade, né? Que a verdade, ela é uma pessoa.
Que né? é Cristo. Que é Cristo. Né? Mas para entender isso foi um processo, né? Então eu comecei a assistir, a ver coisas, e eu fiquei nesse esquema de assistir e ver coisas, e ouvir coisas escondidas em torno de uns 3 meses, porque eu tinha vergonha de dizer que eu estava ouvindo coisas de crentes. Você porque criticava tanto, eu né? criticava, e eu tinha amigos que eram cristãos, e eu era muito hostil com eles, assim, muito hostil com eles, e às vezes, de ser rude com essas pessoas, assim, eu sei que eu feri muita gente, né? Mas Deus é tão gracioso que a gente se tornou irmão em Cristo, né? Que então, legal, essa é a beleza do Evangelho. E quando eu vim a Cristo, eu entendi que compreendia, através daquilo que eu estava vendo, que havia a igreja, que era um local onde os cristãos se reuniam, comungavam, estudavam a Bíblia, e eu comecei a ter interesse por ir e frequentar. Uhum. Mas eu lembro, Deise, que eu ia às escondidas, assim, né? Na época eu estava numa união estável, eu era casada com outra mulher, e eu lembro que, tipo, já por estar nessa situação, eu já achava que os cristãos já me odiavam por ouvir muita gente falando de uma maneira errônea a respeito dessa questão e se dizerem cristão. Então, eu achava que, tipo, todo mundo era igual aquelas pessoas que eu ouvia. Uhum. Mas o fato é que um dia eu peguei uma Bíblia que eu havia ganho da minha mãe quando eu tinha completado 18 anos, e eu fui até a igreja da estação de rádio que eu ouvia. E aí lá eu escolhi um local para sentar. Falei, vou sentar ali no meio de todo mundo, ninguém vai me perceber, né? Escolhi estrategicamente o local e falei, tudo que eles fizerem eu vou fazer. Comecei a imitar os crentes, bater palma, ler, daí tinha os slides lá com as letras. Que eu vou passar despercebida aqui. Exato. Mas quando eu tava saindo, assim, pro meu desgosto, tinha uma diaconisa na porta, ela super simpática, e ela, oi, tudo bem? Se apresentou, deu um cartãozinho, olha, eu ensino a Bíblia, quando você é nova aqui, né? Quando quiser vir e tal, pode me procurar. Em resumo, eu peguei o cartão dela e falei assim, é louca, né? Tipo, nunca que eu vou procurar ela, né? Coloquei no meio da Bíblia e fui embora. Mas eu continuei ainda ouvindo muitas coisas na internet, pesquisando muito. Tinha uma amiga que recém tinha se convertido, que era uma amiga de balada, assim, de festa, e a mudança da vida dela, assim, provocou muitas inquietações e questionamentos no meu coração, porque eu a conhecia de uma maneira e de repente ela estava de uma outra maneira. Quem que era essa, né? Quem é essa outra? Devolve a outra, né? Devolve a outra. Sai desse corpo. Era mais ou menos assim. Então aquilo me impactou muito. E ela, por a gente por sermos amigas há muitos anos e por compartilharmos de muitas coisas, ela tinha uma certa moral para vir falar comigo. Então, ela mandava devocionais, mandava livros por malote, nós trabalhávamos no mesmo banco. Então, ela mandava muita coisa para mim, para eu ler, ouvir e tal. E ali eu comecei a entender um pouquinho mais. Eu fiquei num processo, assim, de uns 3 meses. E aí eu me recordo que um dia... Mas tu era bem-sucedida, trabalhava na executiva de um banco. Sim, a minha primeira graduação é administração, em marketing, e eu fui bancária por muitos anos, né? E quando isso aconteceu, eu estava assim no auge da minha carreira, eu estava dos 26 aos 27 anos, gerente já de uma região bem bacana aqui do estado, do sul e parte do norte do estado, com uma equipe de vendas, estava bem estruturada. Na época eu me recordo que o meu salário era em torno de uns 10 salários mínimos, ajuda de custo, veículo, enfim, tinha muitos benefícios. Eu estava realmente desfrutando do auge da minha carreira. Juventude e da minha carreira. E além de, muitas vezes, ter aquele rótulo de ser uma pessoa em destaque, então ajudar outros também no seu próprio desenvolvimento profissional. E dentro dessa cultura me vem a igreja, né? E eu comecei a ir para a igreja. E aí eu entrei em contato com essa moça que deu o cartãozinho um dia e pensei... tu entrou? Eu falei, vou ligar para ela. Eu vi que foi o Espírito Santo que, de fato, fez isso com o meu coração, me trouxe ela em mente. E aí, ao caminho para ir para a igreja, para conversar com ela, eu fiquei, vou ter que contar para ela, ser sincera e ver se ela quer realmente me ensinar essa Bíblia aí, né? Porque ela disse que ensinava a Bíblia. Ela disse que ensinava, era. Mas eu queria dizer para ela, quis ser sincera e falar, sou casada, né? Como a gente diz aí fora, sou casada com uma mulher e tal, assim, que a igreja não aceita. Eu tava construindo um discurso. E quando eu cheguei lá, cheguei e falei tudo isso pra ela. Eu falei, eu já fui vomitando, assim, as frases, né, as palavras. Ela mal falou, eu falei, eu sei que a igreja não aceita, eu sou lésbica, eu tô num casamento homoafetivo. Você quer continuar me ensinando a Bíblia mesmo? Tipo, que se não quer, né? Tipo, você eu já saía. Exatamente, você não faz me perder meu tempo. Exato, mais ou menos isso. E ela com
assim, com uma graça maravilhosa e uma misericórdia vinda do alto mesmo. Um amor, quebrou né? minhas barreiras, assim, restrições com relação a isso. E ela, de uma maneira muito amável, foi num ponto, assim, chave, que realmente Deus quebrantou meu coração ali, eu me submeti ao discipulado, a começar a entender, né? E aí, ela disse pra mim, não, olha, se um dia isso virar uma verdade para ti, que isso é o pecado, isso de fato for real para ti, quem vai fazer isso vai ser o Espírito Santo, né? A gente comunica as verdades da palavra de Deus, né? Parafraseando o que ela disse, mas o que vai fazer a aplicação no teu intelecto, no teu coração, é o Espírito Santo. É ele que vai te convencer, porque é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça, né? Então ali eu baixei a guarda, comecei a ir. E nesse processo, a minha ex-companheira também começou a ir. Num resumo, as duas se tornaram cristãs, né? Hoje nós somos amigas. Mas aí, nesse processo, eu fiquei ainda 1 ano e meio frequentando a igreja, indo, mas atribuindo a salvação à minha pessoa. Então, eu tinha, assim, tipo, um checklist de coisas que eu não fazia e que me deixavam kits com Deus. Tipo, eu não tô fazendo mais isso. Eu me lembro que uma das minhas viagens de São Paulo para Florianópolis num avião, eu peguei uma turbulência muito ferrenha, assim, que foi de Guarulhos, sempre tem turbulência. É verdade. Esse trajeto. Daí eu peguei uma turbulência muito grande e eu lembro que, apavorada, assim, eu me segurei no banco e eu orei rapidinho. Falei, Deus, perdoa meus pecados, se eu morrer hoje, me leva pro céu. Tipo assim, eu achava que dependia de mim a salvação. Né? E, obviamente, o avião aterrissou e aquilo ficou me incomodando. Mas passou 1 ano e pouco eu ainda na igreja, eu achando isso, que eu era salva pelas obras, que dependia de mim a salvação. Que por eu não fazer coisas, Deus me aceitava. Até que um dia uma missionária, que é da minha igreja hoje, né? Eu faço parte da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Biguaçu, na Grande Florianópolis, numa comunidade vulnerável ali nessa região, nesse município. Ela me convidou para um café à tarde, porque ela ficou sabendo que eu tinha um blog, viu algumas coisas que eu escrevia e chamou para um café para conversar. E ali ela fez uma pergunta, como é que tu fala do amor de Deus para as pessoas e tal, como é que tu evangeliza? E eu falei alguma coisa que deu a entender que era por obras, né? E aí ela pegou um livrinho sem palavras, que são 5 cores, cada cor tem um versículo bíblico, e em menos de 5 minutos ela abriu ele e pregou o evangelho para mim, numa linguagem infantil, porque ela é missionária da APEC, e a APEC é uma instituição missionária também que trabalha com crianças, evangelização de crianças e adolescentes. E naquele momento eu vi o Espírito Santo me dando vida para crer na mensagem do evangelho. Então, naquele dia específico eu vi que eu nasci de novo, eu ouvi o evangelho e eu criei que todos pecaram, que todos nós estamos separados de Deus, e que só há um justo, que é Cristo perfeito, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus se não for por ele. Daí, naquele momento eu senti como se um peso saísse das minhas costas. Tipo, não depende de mim. Ai, que alívio. Né? Então, quer dizer, se eu morrer agora, não precisa orar, não precisa pedir perdão. Foi o único e exclusivamente um ato de graça, misericórdia, bondade de Deus, ao despejar a ira dele naquela cruz que era para mim, porque eu merecia, todos merecem, e ele recebeu no meu lugar naquela cruz, né? Então, nesse momento, eu compreendi a salvação e imediatamente no meu coração eu fiquei, deve ter muita gente como eu dentro da igreja, isso que me vem em mente, que acha que é por obras também, então eu tenho que avisar esse povo. Tipo, na minha mente já estava ali um turbilhão de coisas. E aí aconteceu esse start. Daí nesse start eu entendi então que a salvação e que logo todo cristão deveria anunciar. Então eu continuei trabalhando, eu não me tornei missionária em tempo integral, assim, de um dia para o outro. Não, eu entendi que eu era uma cristã, como todos os demais discípulos, eu segui o mestre e que eu tinha um dever, anunciar. Então, que todos somos missionários, todos devemos anunciar, levar essa mensagem. E que o maior missionário foi o próprio Cristo, que abriu mão de sua glória, de seu trono de glória, veio para esse mundo, viveu nesse mundo, né, morreu no nosso lugar, proclamando a mensagem do evangelho. Que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? Que não há uma outra maneira, não há uma outra forma.
E aí, nesse entendimento de missões, por isso que eu digo, acho que a gente tem que desmistificar o que é missão. Exatamente. Então, todos somos missionários. Tu és uma missionária, a gente já se conhece há um tempo, Amém. eu vejo você falar, você não é uma impostora. Eu vejo o teu amor por Cristo, a maneira que você aborda, que você fala do amor de Deus para as pessoas, né? Então, esse comunicado é um dever de todos nós. Agora, existem pessoas específicas que elas vão, de fato, tomar frente de determinados projetos, vão estar em alguns lugares onde o cristão comum, quando eu digo cristão comum, eu me refiro ao cristão que tem o seu trabalho, que tem as suas atividades, tem os seus familiares, e às vezes é impedido de ir a algumas aldeias, tribos, nações, outros lugares, para levar a mensagem, né? Então, nessa primeira parte de desmistificar, acho que é isso, é como Spurgeon diz. Todo o cristão ou é um missionário ou é um impostor, porque a partir do momento que eu descobri pela revelação do Espírito Santo, ele me trouxe a convicção da salvação por intermédio de Cristo, eu imediatamente quis anunciar. Então, eu lembro de reuniões no banco, terminadas as reuniões, respeitar o horário de expediente, mas nos happy hours, ou ir para algum lugar, eu já levar as pessoas, já compartilhar o amor dele para os amigos, colegas de trabalho, aquilo já estava, tipo, pô, se ele me alcançou, logo, eu tenho um dever de levar esse amor, essa graça, essa misericórdia, essa mensagem para outros, né? Então, é inato do cristão ser um missionário, entendendo que missionário, numa última análise, é levar as boas novas de salvação. Agora, a questão de ter me tornado uma missionária, daí é uma outra parte, né? É que existe muitas formas de ser um missionário, de levar essa mensagem, né? E a forma mais impactante é a gente sendo, né? Vivendo, né? Sim. Eu acho que é um composto, né? Mas o testemunho de vida do cristão, ele chama muito a atenção, né? Eu me lembro, Aida, que dando um spoiler aqui um pouco, né? Do que você vai falar certamente lá na frente. Mas eu me lembro da primeira vez que eu conversei contigo e que você falou isso pra mim, foi muito impactante, assim. Porque você falou que levava a mensagem do evangelho em países onde o cristianismo é proibido, né? E que se você fosse pega falando, você seria presa, morta, talvez, né? Sim. E aí eu te perguntei, tá, mas como que você fala do evangelho num lugar que você não pode falar, né? Como é que é isso? E você falou, sendo o evangelho, através das atitudes. E aí as pessoas vão te abordar e falar assim, tá, mas por que você reagiu dessa forma? Por que você teve essa atitude? Sim. E aí essa é a oportunidade que a gente tem Sim. Isso eu nunca vou esquecer. Nesses países que hoje daí como missionária em tempo integral, vivendo realmente de missões, né, envolvida, indo, voltando, saindo do Brasil, indo para alguns lugares, trabalhando. E como missionária dos Atletas de Cristo, como esportista e como treinadora de futebol, eu trabalho com o esporte em alguns países que são fechados para o evangelho, ou seja, países em que um cristão não pode entrar como cristão. Então, você entra com a sua profissão, no meu caso, como uma treinadora de futebol, treino alguns times, e nesse contexto de países principalmente muçulmanos, né, ou países mais comunistas, onde é tudo mais restrito, a gente desenvolve muito relacionamento com as pessoas, né? Eu morei no Sudeste Asiático, morei na Malásia durante um tempo, e consciente de que eu estava indo para a missão, e que se eu fosse pega eram 2 anos e meio de detenção e deportação. Então, assim, a gente tem a consciência do risco, então a gente toma os devidos cuidados, a maneira de se comunicar, a forma de levar o evangelho. Estabelecer relacionamentos interpessoais que glorifiquem a Deus é uma grande ferramenta que todos os missionários que estão em países fechados utilizam e usam. A gente usa isso justamente para isso que tu bem lembraste. Num questionamento de por que você reagiu assim. Eu lembro que um dia eu fui hostilizada por uma de umas professoras da escola que eu estudava no Sudeste Asiático, e a minha amiga, que é muçulmana, ela me questionou por que eu não revidei, se ela estava sendo injusta comigo na frente da classe, né? E depois, no particular, eu conversei com ela e eu disse que não era, né? Mas por quê? Ela começou a questionar, levantar outras perguntas, e ali eu acabei falando de Cristo para ela. Então, assim, a gente já tinha meses de relacionamento, e aí, obviamente, que não iria ser uma abordagem como é hoje no Brasil, que qualquer pessoa você pode estar evangelizando, né? Não implica a tua segurança, né? Então, nesse contexto, de fato, a gente estabelece relacionamentos, ganha confiança das pessoas no nosso modelo de viver, no nosso modo de vida, que de fato é um modo que é em total desacordo com esse mundo, porque nós caminhamos na contramão do que esse mundo
diz, fala Exato. e faz. Uhum. E nesses questionamentos das nossas atitudes que as pessoas têm e perguntam, é uma oportunidade de a gente pregar o evangelho e anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? De que ele é o meio de nos reconciliar com Deus, né? Então, nesses contextos, a gente usa muito disso. E aí eu vejo que no Brasil, eu tô há 4 anos aqui no Brasil, eu vejo que no Brasil também não é diferente, né? Os nossos relacionamentos Exato. interpessoais, né? A gente estabelece, a gente dá exemplo e no momento oportuno Deus abre portas para você anunciar, né? Eu entendo que o evangelho precisa ser anunciado, né? Por isso nós temos a palavra de Deus, que é autoritativa na vida do cristão, confiante, inerrante, infalível, né? Então, por ser uma palavra confiável, por não ter erro e por ser infalível, nós temos que anunciar que a salvação encontra-se em Cristo, né? E então a gente abre os nossos lábios e proclamamos, mas tem que ter uma harmonia com o nosso modo de viver, Exatamente. né? Porque senão você não tem credibilidade, né? E não é uma coisa forçada, né? Eu vejo que o praticar essas boas obras são consequências da nossa santificação, da compra que Deus fez por intermédio de Cristo ao nos resgatar, por intermédio dele, né? Quitando a nossa dívida. Então, esse modo de viver é também algo que é inerente ao cristão. Quando você vê, você está dando ali o fruto, porque o Espírito habita em ti, e ele vai te forjando, né? Exatamente. Te transformando. A imagem e semelhança de Cristo, Sim. né? Exatamente. É fantástico, né? Sim. Tá, mas aí tu tava contando que como tudo começou, né? Da missão. Da missão, vai lá. Se tornar missionária em tempo integral. Exatamente. Aí tu começou meio período, como é que era isso? Então, eu lembro... Você ajudava, né? Os missionários, né? Como é que era? É uma grande amiga, na verdade, minha melhor amiga, ela um dia chegou e disse assim, eu sou assinante da Missões Portas Abertas. É essa aqui pra balada contigo? Não, é uma outra. Ah, essa é outra. Ela falou, olha, eu sou assinante do Missão Portas Abertas. Falou, a missão é assim, assim, assim. Me deu um panorama do que era missões e me deu uma revista e disse, eu oferto, adoto os missionários, se você quiser adotar algum, etc e tal. E eu comecei a folhear e ver os testemunhos, porque o Portas Abertas tive a oportunidade de também trabalhar com eles. Trabalha com cristãos que estão em países que são proibidos, que é proibido pregar o evangelho, né? Então, anualmente, a gente tem ali a lista dos 50 países mais perigosos para um cristão ou para um missionário, né? E aí eu lia as mensagens, via as cartas do missionário, comecei a adotar os missionários e eu lia e dizia, meu Deus, eu não tenho estrutura... Que a minha ideia, então, de missão era aquilo ali, né? Restrita só para esse nível, assim, do que me escandalizava e me botava medo, né? Eu olhava e dizia, nossa, que triste, né? A maneira que eles vivem, que perseguição, vou ajudar. Eu falava, os coitados, né? Vou ajudá-los e tal, tenho dinheiro, então vou adotar algum. Mas eu pensava assim, eu sempre repetia essa frase, eu não tenho condições físicas, psíquicas e emocionais para enfrentar uma missão, então eu vou ajudar missionários. Eu vivia falando isso. E eu brinco que Deus tem um bom humor, se é que eu posso dizer isso. Porque hoje, né, depois de 15 anos de caminhada, eu estou em tempo integral. Do outro lado da revista. Do outro lado da revista. Literalmente do outro lado da revista, que de vez em quando sai alguma revista de missões. Que vai, inclusive, para os 50 países mais perigosos. Exatamente. Porque eles estão. Exatamente. Tive a oportunidade de, inclusive, estar em alguns desses países e servir. Mas nesse antes de chegar nessa ida a esses países, nesse 1 ano e pouco de igreja, até que eu ouvi a mensagem do evangelho, aquilo inflamou meu coração. Eu lembro que a missionária usou o livrinho Sem Palavras e depois ela disse assim, vamos à igreja comigo hoje? Eu falei, mas já era tarde, no meio da tarde, né? E eu tava, com um moletom, um tênis e uma calça jeans. E a igreja que eu ia, desculpa, a gente já ia, né, um pouquinho mais elegante e tal. Eu falei, então eu tenho que ir lá me trocar, né? Vai demorar, vou ter que ir lá em casa trocar de roupa. Dela, não, mas pra que trocar de roupa? Vai assim, a minha igreja é simples, não tem problema nenhum e tal. Daí eu falei, eu vou, né? Daí eu disse pra ela como é que ela ia. Ela às vezes ia de bicicleta. Era uma distância de um município pro outro, muito longo. Era longe. Ela dizia que às vezes ia de bicicleta e tal. Daí eu falei, vou dar uma carona pra ela, vou com ela e tal. Como se fosse daqui até Navegantes, sei lá. Mais ou menos isso. Daqui a Itajaí, né?
Então, tipo, é um pedal, né? É um pedal. E aí... É uma boa academia. É uma boa academia. Ah. E ela me convidou. E eu tinha comprado um apartamento na planta, nesse mesmo município. Esse município ele é dividido pela BR, tem um lado que é um lado nobre e tem um lado das comunidades. E eu havia comprado um apartamento na planta no lado nobre. E eles tinham me entregue. E eu estava orando dizendo, Deus, preciso agora de uma igreja nesse município, porque não faz sentido ir para uma outra cidade de carro, viajava, chegava exausta das semanas de trabalho. Então eu queria uma igreja próxima do meu bairro. E ela me convidou para o café, eu não sabia onde ela congregava, que igreja era dela. Ela falou o plano de salvação naquela tarde e me convidou para ir ao culto. E eu fui ao culto. Quando eu chego lá no culto e entro na igreja, eu vi uma igreja simples, totalmente diferente da que eu ia. A que eu ia tinha em torno de uns 1.000 membros, a classe média alta, um pessoal bem bacaninha. Lá era uma comunidade vulnerável, em estado de vulnerabilidade social. E a igreja é extremamente simples, cadeirinhas, assim, como ainda é hoje, bem simples. Aí eu lembro que eu olhei, assim, pro louvor, eu toco violão, eu tocava no louvor da outra igreja e cuidava da parte de mídia. Meu Deus, é prendada essa mulher. Toca violão, é atleta, jogadora de futebol. A gente tem que se virar. Estuda teologia. A gente tem que se virar no campo missionário. Deus caprichou, Aine, caprichou. A ele é a glória, porque a gente tenta fazer um pouquinho de cada coisa para ser bem eficiente e servir no trabalho, né? E nas necessidades que são apresentadas. E aí eu lembro que eu fiquei observando coisas que eu fazia na outra, né? Aí eu olhei a bateria da igreja, ela era bem velha. Eu olhei, tipo, meu, parece umas tampas, esses pratos de panela velha, mano. Aí eu olhei lá, o violão, eu fiquei pensando assim, conjecturando, eu falei, Deus, se o Senhor me quer nessa igreja, se for essa igreja, porque agora eu posso ver que é perto de onde eu vou morar, então que eu me dê um sinal hoje no culto. E aí eu tô achando ela muito simples pra mim. Mas eu falei assim, e se for, o meu dízimo vai ajudar? Vou trocar essa bateria. Eu já comecei a fazer planos na minha cabeça. Vou trocar essa bateria, vou fazer isso. Eu comecei a conjecturar coisas que eu ia fazer com o meu dízimo. Aí o pastor pega... A gente se acha mesmo, A gente tem essa coisa de se achar. Eu sou muito má, mas eu já fui muito pior. Que o Espírito, quanto mais perto da luz, né? Quanto mais próximo do nosso Salvador, quanto mais nós nos comparamos com Ele, mais a gente vê o quão miserável a gente é, né? Verdade. E eu lembro que conjecturando e tentando fazer planos para mudar aquilo ali, sem ninguém pedir, mas eu na minha audácia, né? E no meu próprio orgulho, eu acho, realmente, sabe? Né? De coração. E, enfim, eu queria dar um jeito naquilo ali. E eu lembro que o pastor pega o microfone e diz assim, pessoal, hoje eu não vou pregar. Hoje quem vai trazer a mensagem vai ser a irmã Cleia. É uma irmã lá do Ministério Infantil da igreja. E até então eu não conhecia. A irmã vai pra frente, começa a falar numa linguagem bem infantil. E daí começa a dizer, quem tá lá mais pra trás é mais pra frente e tal. E ela diz assim, hoje, começa a se abaixar, hoje eu vou contar a melhor história e a maior história do mundo. E ergue um livro sem palavras grande. Então eu havia ouvido a mensagem do evangelho por intermédio do livro Sem Palavras, da missionária Solange, que pregou à tarde. E à noite, eu tinha pedido para Deus, que era um sinal de que é aqui. Ela prega o evangelho de novo. Com o livro sem palavras. Com o livro sem palavras, a mesma mensagem. Que todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Que não há um justo sequer. Que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que para entrar no céu, ter vida eterna, não depende de nós, de boas obras, a fim de que ninguém se glorie, como vai dizer o apóstolo Paulo. Mas sim por intermédio e exclusivamente do único perfeito e justo que é Jesus Cristo. E quando ela ministra isso, eu digo, cara, é isso. É o evangelho que eu quero. É o evangelho que conquistou meu coração, é essa mensagem que eu quero propagar. E ali eu fui ficando. Ela me apresentou para o pastor, eu fiquei na igreja, daí me mudei, o pastor começou a me discipular, me ensinar a Bíblia, e de porta em porta na comunidade, comecei a conhecer uma comunidade vulnerável, em estado de vulnerabilidade social. Meu pastor, ele é capelão de presídios aqui em Santa Catarina, comecei a trabalhar com detentas também com ele, visitar comunidades, pedir acesso muitas vezes para traficantes, para entrar em algumas comunidades, para poder pregar o evangelho. Então eu entendi que havia uma África em Biguaçu.
lugares, casas que nós visitávamos que não tinha o assoalho, o piso, pessoas que não tinham fogão, que não tinham geladeira, que é o básico do dia a dia de uma família, né? Então, assim, eu fiquei ao mesmo tempo assustada, ao mesmo tempo com conflitos, o Espírito Santo me tratando, observando pessoas mais simples. Comecei a descer do salto, literalmente, porque então eu por ser executiva, estava sempre no salto, sempre exigindo cada vez mais da aparência, né? Eu não usava tênis, então, tipo, eu comecei a usar tênis, usar Havaiana, coisas que daquela época que não cabiam para aquela questão. E eu vi Deus começar nessas coisas simples, como colocar um tênis, sair do salto, colocar uma roupa mais simples, ganhar a confiança de pessoas da comunidade, ser uma ali no meio. Eu comecei a ver assim, a bondade de Deus em trabalhar aspectos do meu caráter que precisavam ser consertados, né? E muito deles era essa questão de querer dar jeito na vida dos outros, inclusive na minha e na dos outros, né? De, por ter dinheiro, achar que eu podia fazer o que eu achava que deveria, de acordo com as conjecturas da minha cabeça. E nesse caminhar, num verdadeiro discipulado, de realmente ver pessoas em humildade, de reconhecerem que precisavam de um salvador, de ver a pureza do evangelho, de ir para a igreja e dizer, pô, não está prometendo nada aqui esse pastor. Ele não está dizendo que a minha vida vai melhorar, ou que você tem que ofertar para ganhar mais, ou para receber algo em troca. Não, ele está pregando que Cristo é o pão da vida. Ele sacia a fome da alma, que ele é o único capaz de fazer com que jorre rios de água viva de dentro de nós, que mata a nossa sede, a nossa fome de viver. Como, então, ficar com essa mensagem somente para mim e não passar adiante, né? Então, ali, nesse processo de discipulado, de visita, sempre conciliando com o meu trabalho, eu comecei a orar e eu falei, Deus, eu acho que meu negócio não é mais dinheiro, não. Acho que meu negócio não é fazer dinheiro. O meu negócio é levar as boas novas de salvação. O meu negócio é proclamar. E aí, em uma experiência que eu tive que foi marcante, que foram algumas semanas. E literalmente tu fazia dinheiro, né? Porque tu livrava empresas de falência, né? Sim, e tal. A gente trabalhava com um crédito pro lojista, né? Para o empresário. Tirava ele do vermelho, assumia a dívida dele com o cliente, né, assumia a dívida do cliente, repassava o valor para ele. Então, nesse processo de o cliente pagar o juro para o banco, a gente salvava ele ali nesse aspecto. Então, eu vivia e eu amava o que eu fazia. Eu realmente tinha né? Eu era workaholic, trabalhava dia e noite, viajava direto, morava Deus falou, mais. é essa aí que eu quero. Vai trabalhar, vai ser workaholic pro reino. É dessa que eu preciso. E dentro desse espectro, assim, de vida, de trabalho, de formação acadêmica e de almejar coisas, eu vi Deus sendo muito misericordioso ao me levar para essa comunidade, que é onde eu faço parte até hoje, a Igreja Batista ali. E aí, nessa caminhada, eu tive uma experiência muito bacana, que foram algumas semanas recepcionando missionários num projeto batista que a gente tem aqui no Brasil, que chama Jesus Transforma. A gente recebeu missionários na igreja e começamos a evangelizar a comunidade, ir de casa em casa, junto com os missionários. Junto com os missionários, sendo uma missionária voluntária nos meus momentos de folga e tal. E ali reacendeu a chama, e ali eu já não via mais, eu via que eu não me encaixava mais em algumas coisas. E aí tiveram algumas experiências paralelas com essa, que eu vi que realmente Deus estava tirando o meu coração da seguridade no meu esforço, no prover, no meu braço, né? Que foi uma das experiências. Eu me recordo que eu estava em Criciúma, num hotel, e eu fiquei hospedada numa suíte que era maravilhosa, e lá é muito quente, né? E naquele dia eu falei, vou encher a banheira, vou me dar o luxo de tomar um banho e ficar ali de molho depois do expediente. E eu me lembro que eu coloquei um louvor, deitei ali, comecei a olhar para o teto, assim, coisa simples, mas que para mim foi pontual do Espírito Santo. Eu comecei a observar, assim, a decoração, o gesso, o mármore, as coisas ao redor. Eu falei, cara, que vida medíocre que eu tô levando, cara. Veio um questionamento, uma conclusão, assim, de o que eu tô fazendo da minha vida? Eu só vivo para injetar para atrás de dinheiro, trabalhando e tal. Não foi para isso que Deus me criou. Não pode que foi para isso. E aquilo me incomodou. Eu lembro que eu orei, eu chorei ali, falei para Deus,
pedi, que eu queria uma clareza do que ele tinha, né? Aí eu lembro que dessa viagem, retornando para Florianópolis, eu paro no pedágio ali em Palhoça, meu celular toca, e era uma gerente da M-Officer, e ela tava me ligando, na época eu era vegetariana, e ela me ligou para dizer, Aida, chegou uma jaqueta aqui de couro sintético e tal, vou guardar ela aqui para ti, tu vem aqui. E eu me lembro que eu desliguei o telefone com o coração muito, de novo, aquela sensação, tipo, cara, pra que eu tô vivendo a minha vida? Pra ter, pra fazer, pra ir atrás, pra ir nos lugares, comprar, comer, gastar. Não pode que minha vida se resume a isso. E ali eu orei novamente. E aí, por último, que foi o final, assim, dessa experiência de se questionar e ver Deus trabalhar. Eu, nesse apartamento que eu mudei, eu já tinha entendido de Deus que não era pra eu mobiliar. E eu fui num cliente meu que eu tinha de imóveis classe A e resolvi imobiliar. E eu lembro que um dia sentada, assim, abri a chaise, coloquei algo para beber, tava ouvindo alguma coisa. Naquele momento eu olhei, assim, olhei o apartamento, vi tudo e falei, cara, não é para isso que eu vim. Não é para isso que eu nasci, não é para isso que Deus me criou. Tem algo mais. E eu lembro que ali eu pedi perdão ao Senhor por ter feito o que não era para ter feito, que ele tinha me dito que aquele apartamento não era meu. E naquele momento eu entreguei assim, falei, Deus, me dirige, me dê evidências do que o Senhor quer. E aí veio o convite do pastor para eu me apresentar ao seminário teológico. Aí foi onde eu comecei a estudar teologia, né? Nós batistas, para ser missionário ou pastor, você estuda, né? Teologia, o estudo de Deus, se prepara. Então eu ingressei em teologia. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em teologia e interpretação bíblica. E agora estou fazendo o mestrado ali em São Paulo, na Mackenzie, no Centro Presbiteriano Andrew Jumper, de aconselhamento bíblico. Então eu comecei a estudar a palavra de Deus e ver as verdades que ali tem, a infinitude, a beleza que é, como ela nos sustenta, nos fortalece e como por intermédio dela a gente pode não só levar o evangelho a outras pessoas, mas também auxiliá-las na caminhada, né? Assim como várias pessoas ao longo desses 15 anos me auxiliaram, me estenderam a mão. E aí nesse processo desse convite para o seminário eu entendi, eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu tenho que sair do banco. Como que eu faço isso? Eu não queria perder meus direitos, Senhor. Comecei a orar e tal, e teve uma crise financeira. E aí eu tive que demitir alguns funcionários, fechei escritório. E nesse processo, eu orando, eu já estava home office, e eu orando e pedindo, Deus, me dá um sinal, eu quero servir em missões, quero só estudar agora, eu quero fazer, né? E pela graça de Deus, assim, eu fui demitida da empresa. E no dia da minha demissão, assim, eu fiquei tão grata a Deus, tão feliz, que eu acho que o cara que veio me demitir não entendeu nada. Não entendeu, foi nada. Mas assim, Deus foi tão gracioso comigo e foi do jeito que eu esperava. Em seguida, já fui pro seminário e ali eu fui caminhar na igreja e eu tava super feliz ali na comunidade. Falei, bom, vou discipular e trabalhar aqui. É uma comunidade vulnerável, tem essas necessidades, eu quero auxiliar, quero ajudar. Mas não demorou muito tempo, começaram a vir convites, né, da nossa junta de missões nacionais e juntas mundiais de missões da Batista. E aí, primeira viagem transcultural, uma amiga minha do Rio de Janeiro foi pro Haiti, voltou e disse, Aida, você tem que ir pro Haiti. Vai pro Haiti, tem que ter uma experiência transcultural, vai ser bênção e tal. Então, o Haiti foi o primeiro país que eu saí em missões, né, como missionária. E ali, desse processo de seminário teológico, se tornar missionária, aí foi consolidando e o Senhor foi abrindo portas. O Haiti foi o primeiro país, é o país mais pobre do hemisfério ocidental, que eu tive a oportunidade de visitar e servir como missionária. Fui com uma equipe também de missionários, da qual eu faço parte em algumas viagens que a gente vai a alguns países. E lá o Senhor mostrou, né? Eu estava super feliz lá em Biguaçu, pensei que ia ficar por lá por um bom tempo, mas lá o Senhor mostrou que ele tinha um chamado para algo além daquilo que eu estava pensando que era, né? Estava sendo fiel naquilo que ele me confiou, feliz naquilo que eu estava fazendo, e aí portas foram abrindo. Aí, nesse processo, algumas pessoas acharam que eu fiquei louca, porque eu acabei por vender tudo que eu tinha, coloquei uma mochila nas costas, resumi minha vida em 2 malas, uma mala de roupa de inverno, uma de verão, tem alguns livros, e assim eu ando pelo mundo. Uau! E obviamente... Vendeu o apartamento? Vendi apartamento, vendi carro,
E nesse processo de estar, como você está vendo algumas imagens de alguns países, de alguns lugares, eu tive a oportunidade de auxiliar, ajudar financeiramente, ajudar com a mensagem do evangelho, ajudar com aconselhamento bíblico, diversas pessoas em diversos lugares e situações do mundo. E voltei para o Brasil começo de 2019, para terminar, então, a minha pós-graduação. Estava pendente eu fazer o artigo científico. Essas imagens são na Haiti. Ah, que legal. E essa é a equipe. E ao retornar para o Brasil, a minha ideia era concluir a minha pós. O meu artigo científico é justamente na área de aconselhamento bíblico. Então, eu estava desenvolvendo um artigo para trabalhar com famílias cristãs que têm filhos na prática da homossexualidade e orientá-los biblicamente a lidar com esses filhos. E a minha ideia era ficar 1 ano no Brasil e retornar em 2021. Eu estava morando em Portugal, a ideia era voltar para Portugal e de lá ir para o Egito e depois para o Líbano. Fazer um mestrado no Líbano, que é um dos países onde há uma universidade cristã no Oriente Médio, o único país, inclusive. E a minha ideia era voltar para lá. Veio a pandemia, aí as portas foram fechadas e eu fiquei no Brasil. O Senhor, pela sua infinita bondade e graça, me colocou na linha de frente na pandemia para atender algumas comunidades vulneráveis na Grande Florianópolis, em parceria com várias denominações, irmãos da Luterana, Assembleia de Deus, metodistas, presbiterianos, batistas, comunidades cristãs. A gente se reuniu e começamos a atender essas comunidades na época da pandemia. Então, com alimento, o evangelho, discipulado, levando produtos de limpeza, roupas, muita gente desempregada ficou. Aí, nesse processo, eu fiquei lá e há 1 ano e meio eu fui convidada a desenvolver um projeto aqui em Balneário Camboriú, na Igreja Batista Central, na área de aconselhamento bíblico, na área esportiva. E dentro desse espectro de missões aqui, missões urbanas, desenvolvi e agora estou saindo, encerrei o ciclo e estou em Balneário Camboriú orando, pedindo a direção de Deus aí para esse ano de 2023. Mas, voltando, né? Todos nós somos missionários, né? Agora, existem pessoas que vão dedicar a sua vida e o que eu fiz com a minha, não estou incentivando ninguém a fazer igual. Não acho que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Mas foi onde o Senhor realmente usou de uma maneira muito graciosa para forjar o meu caráter, para trabalhar aspectos em mim que precisavam passar, de fato, por essa matriz. E nesse processo também se conhecer como filha de Deus, provar da graça, da bondade, da misericórdia dele, né? Dinheiro acaba, né? Então, nesses países todos que eu passei, conheci muitas pessoas também que foram conhecendo projetos, os trabalhos e começaram a me adotar. Então, hoje, não é vergonhoso dizer, para mim, é uma satisfação é o provar da graça e da bondade de Deus diariamente, porque Ele provê, né? Ele que provê o sustento, Ele que abre portas, Ele que envia, né? Ele que dá o visto para ir aos países, Ele que manda a bondade e a graça dele por intermédio da igreja, de irmãos, pessoas de vários lugares, pessoas que às vezes eu nem conheço, que vêm e ofertam. E semelhantemente a mim, existem milhares. Mas em vários lugares e contextos diferentes que precisam de apoio, de oração. Eu ia te perguntar isso, né? Como que como que vocês são sustentados, né? Tipo, porque vocês trabalham 100% nisso, né? Uhum. Então, para vocês se vestirem, se alimentarem, morarem, transporte, passagem, tudo, como é que faz? Sim, existem algumas organizações missionárias, são poucas, que apoiam financeiramente o sustento dos seus missionários. E eu, como a maioria... Tipo aquela da revista lá que você assinava? Sim, exato. E eu, como a grande maioria dos missionários que rodam, seja no Brasil ou fora do Brasil, e que têm portas abertas em várias denominações e trabalham de forma a divulgar o reino e estabelecer projetos, somos sustentados pela Igreja de Cristo. Não uma igreja específica, uma placa. Quando eu falo igreja, eu falo dos membros que fazem parte dessa igreja, né? Então, são pessoas que Deus, na sua infinita graça, coloca no nosso caminho, conhecem o trabalho e dizem, vou te adotar, vou ofertar tanto na sua vida, ou às vezes não avisam, só pede um Pix ou um número de conta, e Deus vai tocando nessas pessoas, o coração delas. Então, a minha segunda discipuladora,
A primeira foi a da porta lá da igreja. Mas a segunda, que é pastora Ivanete. Ela dizia assim para mim, Aida, Aida não, Pri. Ela me chamava de Pri, que eu sou Aida Priscila. Ela dizia, Pri, viver com Deus, para Deus, é uma grande aventura. E eu nunca esqueci disso. De fato, é uma grande aventura. Porque ele provê diariamente, de várias maneiras, e eu vejo que falta a gente ter esse entendimento de missões, de saber que existem pessoas comprometidas com o evangelho, que querem levar as boas novas, que precisam de mantenedores, de pessoas que sustentem elas mensalmente, precisam de intercessores, e é bíblico que a gente faça isso, né? Porque o trabalhador, ele é digno de seu salário, né? A pessoa que está ali à frente a levar as boas novas de salvação, é o que a palavra dele diz. Então, eu acho que falta também um despertar às vezes, né? Tu mencionaste a missão nesses países pobres, alguma coisa assim no início da nossa conversa. E quando eu vim para missões, mesmo estando já integral, já tendo estudado tudo, eu ainda tinha na minha cabeça que missões se resumia a países pobres financeiramente. Até eu ir ao Japão. Eu fui chamada para ir para o Japão, logo após o tsunami. Quando eu estive no Japão, e quando a pessoa que me traduzia, uma amiga, amiguíssima, uma missionária japonesa, Tânia, quando ela foi me deixar no aeroporto para voltar ao Brasil e me agradecer, ela disse assim, algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse, obrigada, Aida, por ter vindo, porque o meu povo tem um coração tão duro e tão autossuficiente que foi preciso que Deus abalasse a minha nação com o tsunami para que esse povo voltasse os olhos para ele e visse o quão miseráveis são. E essa é a grande mensagem do evangelho para todos, para todas as etnias, para todas as classes sociais. Eu acho que o homem mais miserável é aquele que acha que tem tudo, porque ele tem uma questão monetária superior a outros. Esse é o que mais precisa da graça, da misericórdia de Deus, né? Então, ao desmistificar isso, nessa questão social, eu também vi que, poxa, eu tinha uma compreensão errônea de missões, né? E a gente tem hoje missionários em alguns países de oportunidade de servir, na Suíça, que foi um dos países mais caros que eu já servi, né? O franco suíço é extremamente caro. Morei na Europa, servi lá também, mas Deus, ele nunca deixou faltar, né? Eu sempre brinco, o básico não falta. Agora o luxo, daí é uma coisa do meu coração. Quando eu quero algo, eu vejo às vezes uma guerra entre mim, né? E aquilo que de fato é para ser. Mas Deus tem sido muito gracioso, porque ele tem colocado até o pessoas... luxo ele te dá, né? Exatamente. Falar como é que veste, como é que... Não, eu me visto com as roupas que as pessoas compram para mim, eu uso, e para mim não é vergonhoso isso, né? Quando eu me tornei cristã, porque meu coração era muito orgulhoso, né? Eu era aquela que tivesse 10 na mesa, eu queria pagar a conta, né? Mas não só por ser boazinha, porque eu achava que eu tinha condições, né? Enfim. Então, quando você vem para essa questão de seguir a Cristo, de obedecê-lo, de negar a si mesmo, suas vontades, tomar a cruz, e entende que esse chamado de missões é um chamado para que abrange todo cristão, você que é um missionário em tempo integral, vai tentar incentivar outros dentro da sua área, onde estão, no seu trabalho, a que levem essa mensagem, despertando para que, de fato, entendam que também são discípulos e que, por serem discípulos, necessitam proclamar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir a Deus se não for por intermédio dele. Acho que essa é a grande mensagem da missão, né, do evangelho, o significado de missões, né? Entender que, muito além de socorrer, às vezes, socialmente alguém, ou ajudar com um prato de comida ou com uma roupa, enfim. É bom a pessoa te ouvir com o estômago cheio, eu sempre falo isso. Trabalhando com pessoas em situação de rua, geralmente eu falo isso. Gente, é bom ter a barriga cheia para ouvir o evangelho, né? Mas o fundamental é a mensagem do evangelho. Sem então, dúvida. Quando a gente casa os dois, que bênção quando a gente pode fazer isso, né? Matar a fome de alguém, vestir, auxiliar, ajudar. Mas a mensagem do evangelho, ela está acima de tudo que você pode dar para um ser humano. Essa é a maior riqueza que nós cristãos temos, é essa mensagem. Uau, que a gente possa se conscientizar disso, né, Aida? Sim. Orar, mas, Aida, você falou, a Deus que... é o Espírito Santo que convence, né? Sim. Mas você falou outra coisa que me impactou muito, que você falou, né? Mas uma amiga tua até te perguntou, tá, mas
Mas como é que é isso, viver isso? Hoje eu moro aqui, amanhã eu não sei. Hoje eu tenho isso para comer, amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei o que eu vou comer, né? Hoje eu tenho essa roupa pra vestir, amanhã eu não sei. E aí, ou seja, é viver na dependência mesmo, né? Sim. Do Senhor. E aí você falou para ela, mas não é diferente de você. E não é diferente de ninguém. Sim. Porque, na verdade, tudo provém do Senhor. Sim. Ele é o provedor, Ele Sim. provê tudo nas nossas vidas. Então, se a gente tem uma empresa, é Ele que proveu. Se a gente tem um trabalho, é Ele proveu. Se a gente tem os clientes da empresa, foi Ele que levou. Né? Então, não muda, na verdade. Sim. Porque se hoje eu tenho o que vestir, o que comer, é Ele. Sim. Eu lembro que eu estava compartilhando um testemunho com essa amiga. Eu estava no dia de pagar o boleto que vencia a minha pós-graduação. Ninguém sabia. Eu orei, Deus sabia. E eu falei para ele, Senhor, preciso de tanto. Eu olhei lá na conta e não tinha. E eu lembro que antes de dormir, eu fui lá olhar na conta se tinha entrado alguma coisa pro boleto. E eu, surpresa, vem o valor exato da parcela do boleto daquele dia do vencimento. Ninguém sabia, não sei quem mandou, né? Fizeram o depósito lá e tal. E eu glorifiquei a Deus, porque numa última análise eu sei que foi ele. A pessoa que ele usou é que eu não sei. Exato. E eu tava compartilhando isso com ela, né? E aí ela disse, ela tava assim, tipo, cara, mas deve ser muito ruim por um lado, né? Tipo, fica naquela ansiedade de como é que vai ser, não sei Não, tu imagina, porque nós temos, assim, uma natureza carnal, né, dizemos assim, muito do controle. A gente quer o controle das coisas. Sim. Né? Tudo você quer o controle. E isso aí é justamente sair completamente do controle. A gente parece aquelas pessoas assim que estão no alto de uma torre de comando, né? Controlando tudo e todos. A gente não se contenta só em ter o controle sobre si mesmo. Sobre si mesmo, né? Sobre aqueles que te cercam também, você quer exercer o controle deles. E aí é o outro lado da história, né? Você sair completamente do controle, isso. Então, aí eu até tinha compartilhado contigo, né? Num dia que a gente estava junto sobre esse aspecto da conversa, porque daí eu aproveitei o gancho e falei, cara, mas veja bem, porque ela tem uma estabilidade governamental, assim, né? Porque do governo, funcionário público, então, tipo, funcionário público pensa que, né? Que a estabilidade... Racionalmente faz sentido, é lógico, né? Pela lógica parece que tem uma estabilidade, mas é até quando Deus quer. Eu falei, cara, se um dia Deus quiser cortar isso da tua vida, não tem diferença entre a provisão dele lá do dia do meu vencimento do boleto e o salário que entra na tua conta, da tua família, do teu marido. Não faz diferença, é o mesmo Deus. Mas nós temos uma tendência... Como era a minha visão anterior, né? Coitado dos missionários. Nossa, deve ser ruim viver de oferta, né? Não sei o quê. Então, dentro desse... Se a gente for olhar dentro desse espectro de soberania de Deus, não muda. É o mesmo Deus, nada muda, como tu disseste. Se você tem uma empresa, é porque Ele quer. Se entra cliente lá e entrou hoje e amanhã vai entrar, porque Ele quer. Se vai ter entrada e saída, é porque Ele quer. E ponto. Né? Porque se ele não quiser, não vai acontecer nada. Né? Então, não há essa diferença. Mas nós temos uma tendência a achar, justamente por causa dessa questão que tu disseste. A gente tem essa questão de controle. Esse é o nosso grande problema. Começou lá no Jardim do Éden. Exato. Quando Adão e Eva tiveram autonomia e quiseram dar jeito na vida deles. Exatamente. Então, nós herdamos isso deles. E esse é o grande paradoxo da nossa vida cristã. A gente estava falando com o pessoal aqui antes, né? A gente gosta de brincar de Deus, de ser Deus, né? Quando o diabo falou para Eva assim, olha, Deus não quer que você coma desse fruto aí, porque se você comer, você vai ficar igual a ele, você vai ter mais poderes que ele. Ela, como mais poderes que ele? Então, eu acho que nessa visão de que nós temos essa natureza adâmica, que está em constante guerra conosco, essa nossa natureza pecaminosa, que quer o controle, e ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que nós somos santos, justificados, né? Pelo que Cristo fez na cruz, que Deus ao olhar para nós, que eu acho que essa é o que mais me emociona no Evangelho. A maior misericórdia que tem. E a maior beleza é essa questão da justificação, né? Que há 2000 anos Deus depositou a ira dele sobre o filho dele, porque ele me viu ali, viu meus pecados, e hoje ele olha para mim e acredita a obediência de Cristo à minha pessoa, e mais do que isso, a palavra dele diz que ele olha para mim como se eu nunca tivesse cometido pecado. Então é assombroso, é magnífico, é maravilhosa a mensagem do Evangelho, né? É verdade. Como ficar com isso só para nós? Como um Deus que... É humanamente
inexplicável, né? É uma coisa que nos choca, né? É verdade. Porque nós, como eu falei, quanto mais próximos de Deus, e mais... Porque é muito simples, né? E fácil. Nós somos tendenciosas a nos compararmos moralmente com outras pessoas. E em alguns aspectos, óbvio que você vai sair melhor do que eu, e eu do que você, ou de qualquer outra pessoa que está lá na rua. Entretanto, Deus nos chama para olhar para o perfeito que é Cristo. E eu costumo dizer que quando a gente olha para Ele, o nosso ego volta para o lugar. Porque Ele é o único perfeito. Então, você para de ficar se comparando com os outros. E, consequentemente, você também acaba sendo misericordioso. Porque assim como Ele não deu o que você merecia, para nós o que nós merecíamos, né, depositou no filho dele a ira que era para nós então também vamos tendo esses ajustes nos nossos relacionamentos interpessoais, né, e passamos a olhar para ele, para então, opa, não, é aqui que eu tenho que voltar. Eu digo que de vez em quando a gente tem essa tendência, né, eu tenho que parar, não, eu tenho que olhar para ele, ser constrangida, e nesse constranger-se tem um ponto que chega da nossa humilhação, de nós compreendermos que, assim, nem nós nos aprovaríamos. Tipo, nem nós nos escolheríamos. Que amor é esse? Não é? Né? Que mensagem maravilhosa é essa? Né? Como não levar essa mensagem aos quatro cantos da terra? Exatamente. Como reter isso, né? Como não falar dessa bondade, dessa misericórdia, dessa graça, desse amor. E numa última análise, como não ser assim com as pessoas? Porque Ele é conosco diariamente. Exatamente. Né? E mais, né, Adele fala que nada pode nos separar desse amor, né? Sim, sim. Nem altura, nem profundidade, nem nada, a morte. Nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades. Nada, nada. Estamos seguras no que Ele fez na cruz por nós. Sua morte e ressurreição, né? Então, missões, se eu pudesse definir, seria esse constrangimento que Cristo causa, né? De ter aberto mão de um trono de glória. Outro dia eu estava lendo um dos pais da igreja e ele vai dizer que ele citava e dizia o ventre que ele criou, né? Ele se hospedou no ventre que ele criou. Ele bebeu do leite que ele proveu, né? Eu até citei para ti São Jerônimo outro dia, né? Eu falei, estava lendo São Jerônimo, tipo, Jesus nasceu num estábulo próximo a esterco, porque era onde ele iria nos encontrar. Essa mensagem, ela, para uma pessoa que ela se sente ofendida, mas para aquele que de fato entendeu o que é ser humilde no sentido etimológico da palavra, como a Bíblia trata, de que é saber que você não dá conta de você mesmo, que você precisa de alguém fora de você que te conecte com Deus, e esse alguém é Cristo. Então, ter essa compreensão, ela é tão constrangedor que você não tem como ficar calado. Não dá para calar, né? Você tem mais é que levar essa mensagem, você tem mais é que fazer com que outros ouçam, e no tempo certo o Espírito Santo ele vem, ele aplica nos corações, né? E aqueles que ainda não têm, que são aqueles que nós amamos, choramos por eles, oramos ainda, no tempo oportuno o Senhor há de fazer. A gente ora, né? A gente exerce graça, misericórdia, intercede, paciência, às vezes se cala, mesmo sabendo, né, que poderia... Nos colocamos na brecha, né? Sim. Na brecha da intercessão. Da intercessão. Exatamente. Uau. Mas é tudo Ele que faz em nós isso, né, Aida? Sim. Porque não seríamos capazes de orar pelo outro, nem mesmo de amar o outro. Exatamente. Excede muito a compreensão humana isso tudo. Né? Ele transforma, né? Eu gosto muito de uma analogia que Paul Washer vai usar, que um homem, quando ele é atropelado por um caminhão, não sobra nada. E assim é o nosso encontro com Cristo, né? Não sobra nada. Não sobra nada. Glória a Deus. Que não sobre mesmo. O que vem as boas obras que nós fazemos, as coisas que nós fazemos são consequências da grande obra que Ele fez na cruz, né? Então, chega a ser involuntário no sentido, assim, último de análise, porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando em ti, nesse novo ser, né? Nessa nova vida, você é uma nova criatura e você acaba, então, dando fruto, acaba exercendo graça, piedade, misericórdia, amor, né? O pastor da minha igreja, ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala assim,
depois que a gente nasce de novo, né? Não que você não vai pecar, óbvio, estamos aqui, somos pecadores. Mas nunca mais você vai pecar em paz. Sim. Sim. Você sempre vai ser incomodado. Sim. Alguém já disse que o desviado é um eterno descontente. Exato. Porque nunca vai ficar em paz. Não. Então, o Espírito Santo em nós é que nos faz voltar para o prumo. É verdade. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Bem isso mesmo. Ô, Aida, mas e se as pessoas quiserem sentirem no coração, quiserem adotar um missionário, quiserem ajudar de alguma forma? Eu sei que tu tem um Instagram, tu tem um YouTube, né? Sim. É Aida Priscila. Aida Priscila SC. Nós vamos colocar no Insta. aqui. Aida, o Instagram, teu YouTube. O YouTube Aida Priscila. E a gente tem também várias organizações missionárias, né? A gente tem o Portas Abertas, que eu mencionei aqui. Nós temos a Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais. Temos outras organizações missionárias, mas eu vejo assim que muitas igrejas têm seus missionários em algum lugar. As igrejas, elas às vezes têm missionários que estão se preparando-se para serem enviados, né? Eu acho que falta pra gente, como cristão, estar mais atento a isso, né? De saber de que a gente pode ser... o meu pastor costuma dizer, a gente segura a corda e você vai lá e desce no poço. Depois a gente puxa, né? Então, assim, a missão se faz com os pés dos que vão, com as mãos do que ofertam e auxiliam, os joelhos dos que oram, né? Então, a gente pode servir missões, não só financeiramente, a gente pode adotar uma pessoa em oração, interceder por elas, pode escolher missionários. Até hoje, mesmo missionária, eu apoio missões. Eu tenho meus missionários que eu auxilio também, né? Porque eu vejo que, cara, é maravilhoso participar do que Deus está fazendo no mundo. Então, tem alguns países, alguns lugares que eu, tô ali, vou auxiliar nesse irmão aqui com uma oferta, vou auxiliar com oração, vou adotar em oração, porque é triste estar de fora do que Deus está fazendo no mundo. É verdade. É o que eu falo, né? Que Ele vai fazer de todo jeito, com ou sem a gente. Mas é tão bom participar, meu Deus, mas que ele maravilhoso. Que Ele não me deixe de fora. Exatamente. Porque, como tu disse, né? Tu vai numa missão, levar o evangelho para uma pessoa, e é levar o quê? O amor de Cristo, isso, né, gente? Então, é assim, quem é mudado, quem é impactado, quem recebe aquilo? É você. A gente acha que tá... Né, que tá fazendo, mas tá sendo feito em nós. Sim. Esse é o ponto, né? É exatamente isso. Às vezes tu vai para uma missão, vai para um lugar, vai servir vou abençoar aquele lugar com meus dons, meus talentos, mas nada. Você é abençoado tremendamente pelo aquele contato, por aquilo que as pessoas estão te oferecendo, no falar, no agir, enfim. Eu costumo dizer assim, que depois da salvação em Cristo, o maior presente que eu ganhei foi a igreja. Uau. Essa família, a família, né? Esses nossos irmãos, estamos aqui, temos não é uma questão meramente de DNA, excede, porque é o sangue daquele que é o perfeito, que comprou a gente e nos trouxe para a grande família. Então, é uma família de muitos irmãos, cujo irmão mais velho deu a vida por nós, né? Então, a igreja é o maior presente que nós temos. Não tem como a gente ficar à parte desse convívio, desse contato. Então, fazer parte da igreja, ver se tem missionários na igreja, conhecer outros missionários, pesquisar, apoiar missões, não com uma moeda de troca, vou fazer para receber de volta, não é assim, né? É realmente fazer parte, auxiliar, saber que tem alguém que está indo lá num lugar que você não pode ir, está indo numa tribo, numa aldeia ou numa comunidade vulnerável que você não pode ir, ou em outro lugar onde você não tem condições de ir, numa universidade, num consultório médico, mas a pessoa tá lá, tá indo, tá levando a palavra, enfim. Somos muitos missionários espalhados por todos os cantos, né? Glória a Deus. E como cristãos, né, o nosso maior desafio é tornar esse Cristo conhecido, não sendo um impostor. Mas sendo cristão. Sendo cristão. Que a palavra cristão significa parecidos com Cristo, né? Sim. E é isso. Justamente os cristãos foram pela primeira vez chamados assim por conta de serem apontados, de serem semelhantes. Tá lá aqueles que
vão com aquele que diz que é o caminho, os do caminho, os né? do caminho. Porque Jesus dizia que era o caminho, a verdade e a vida. E que Exatamente. ninguém ia a Deus se não fosse por ele, ao Pai, né? É verdade. Tremendo, né, Aida? Sim. Ah.